E fala, seus doninhos, beleza? Meu nome é Rafael Carlos e vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre os super-heróis brasileiros da vida real? Então, pois é, eu resolvi fazer uma parte 2 e nessa parte vai ter a resposta de 7 perguntas que eu acho que é as perguntas que as pessoas mais perguntam sobre os super-heróis brasileiros da vida real. Mas bem, hoje não vai ser eu que vai responder essas perguntas, vai ser o próprio super-herói Ordem. Sim, eu convidei ele a participar e ele aceitou. Mas bem, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo! Saudações, meu companheiro. Saudações a todos os defensores da justiça, super-heróis da vida real, vigilantes anônimos, justiceiros, vingadores, todos os patriotas que lutam pelo bem desse país. Bom, o companheiro aí, né, me perguntou, me fez algumas perguntas aqui, como representante dos super-heróis da vida real do Brasil, irei respondê-los. Bom, aqui é o Ordem, eu sou um super-herói da vida real do estado do Rio de Janeiro, né? Atuo com os Espectros Patriotas, né? Estou há alguns anos nessa luta aí. Há um tempo, né, no início do ano passado, eu abandonei o traje de super-herói, né, me dedicando exclusivamente às ações vigilantes, né, deixando um pouco de lado as ações de ajuda ao próximo, ajuda humanitária, né? Porque no Rio de Janeiro o foco principal, né, o que mais pesa não é ajuda ao próximo, né? Existem muitas instituições públicas ou não que ajudam moradores de ruas, pessoas necessitadas. Agora existe praticamente nenhuma instituição privada que combata a violência. Então eu, Ordem, junto com os Espectros Patriotas, lutamos em prol do cidadão de bem contra esses criminosos aí que só vêm para poder causar caos em nossa sociedade, né? Claro que durante esse período de pandemia que estamos vivendo, eu fiz algumas ações ajudando as pessoas, né? Mas não achei necessário postar no canal. Bom, seguindo com as perguntas aqui que ele fez, ele perguntou como eles agem quando entram em combate com alguém armado, né? Como os super-heróis da vida real agem quando encontram um criminoso armado. Bom, depende muito da situação. É necessário que o super-herói da vida real tenha o mínimo de conhecimento em combate, né? Tem que manter uma certa distância, né? Usar spray de pimenta, bastão retrátil, entre outras coisas, né? Agora, se ele estiver armado com uma arma de fogo, que eu acho que foi essa a pergunta, bom, se tiver em uma distância curta, né? Uma distância corpo a corpo, aí tem que ir para cima com tudo. Tem que agir da forma mais violenta possível, sem se importar com as consequências. Eu digo isso porque quando normalmente eu encontro um na rua, ele está com uma arma branca, uma faca, né? Ou ele está desarmado, né? Usando apenas o medo da vítima para poder efetuar o seu crime, o seu assalto, né? O seu furto ali. Bom, nesse caso, nós normalmente utilizamos a força apenas necessária para o parar a sua ação, né? Para ele parar de reagir. Bom, nós apenas batemos para ele parar de reagir. Quando ele para de reagir, nós acionamos a polícia e efetuamos a prisão em flagrante. Agora, quando ele está com uma arma de fogo, aí a situação muda completamente. Nós vamos para cima com a intenção de matar. Porque se o cara está com uma arma de fogo, então ele obviamente está com a intenção de matar. Então nós vamos para cima com tudo, sem se importar com a vida, com a integridade física. Agora, mudando de figura, se nós estivermos em uma distância em que não tem como reagir, uma distância de uns 5 metros ou para mais, que não tem como reagir, não tem como revidar, em hipótese alguma, o super-herói da vida real ou qualquer cidadão pode se defender, né? E também não deve se entregar, porque não há garantia nenhuma que o terá a boa vontade de te deixar vivo. Então, nesse caso, como já aconteceu
em vídeos, né, mostrados no canal onde eu posto as ações, né, do Herói Ordem. Nesse caso, o necessário seria fugir, correr, exatamente isso. Procurar um local seguro, um local onde nós sabemos que existe uma viatura policial ou uma delegacia para poder nos abrigar. Porque nesse caso, não há garantia em que você se rendendo, entregando seus bens, o vai te deixar vivo. Então a melhor opção, como nós já fizemos, já mostramos, é fugir. Seguindo para a segunda pergunta aqui, me foi perguntado o que é a sigla SHVR. Bom, a sigla SHVR é a sigla para super-heróis da vida real, né? Em inglês seria Real Life Superhero, mas aqui no Brasil, patriota como eu sou, me recusei a usar essa sigla e essa nomenclatura, traduzindo livremente para SHVR, super-heróis da vida real. É a sigla, né, que representa tudo o que um super-herói da vida real é, que descreve claramente o que nós somos. Agora, a terceira pergunta aqui que ele fez: por que os únicos heróis verdadeiros são os do movimento SHVR? Bom, essa pergunta é um pouco errada, eu vou explicar por quê. Bom, existe muitos heróis da vida real, né, que são os policiais, os bombeiros, os médicos, enfermeiros, né, militares das três forças, vigilantes patrimoniais, né, entre outros, que estão diariamente aí lutando para manter a ordem em nosso Brasil, em nosso país, né? Em especial nesse momento de pandemia que estamos vivendo, os enfermeiros e médicos que estão na linha de frente de combate. Eles colocam sua vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. Então esses sim são os super-heróis da vida real. Porém, quando ele pergunta isso, isso é para quem não está por dentro do movimento, para quem não acompanhou o movimento, porque os únicos heróis verdadeiros são os SHVR. Bom, isso porque quando eu comecei com os vídeos, quando em 2016, Duque, eu, o Ren, o grande herói Ren, começamos com os vídeos aqui no Brasil, o Gaúcho Negro também, com algumas fotos, postagens, né, entre outros, nós percebemos que muitos perfis fakes, muitos falsos heróis começaram a surgir, né? E esses falsos heróis, eles se diziam nas redes sociais serem heróis, postavam fotos, alguns trajados com trajes precários e outros trajados pegando fotos de outros SHVRs americanos, né? Então começou a surgir uma enxurrada de perfis falsos dizendo serem super-heróis da vida real. Então houve uma necessidade de se identificar e catalogar todos os super-heróis da vida real do Brasil, para que não haja nenhuma dúvida, para que haja esclarecimento de quem é herói e de quem era falso, certo? Então foi criado no blog, né, no site shvrbr.blogspot, eu vou deixar na tela aí, quem são os verdadeiros super-heróis da vida real, se estão na ativa, se estão inativos, né, seus modos de ação e a foto de cada um deles, né? Qualquer um que se diga herói e não está neste site, nesse blog, não é verdadeiro, é um falso herói, certo? Seguindo para a quarta pergunta aqui, ele perguntou: como faço para entrar no movimento SHVR? Bom, essa pergunta é simples de responder, certo? Para você se tornar um super-herói da vida real, primeiro é necessário que você seja um super-herói da vida real. Eu vou explicar melhor. Eu, Ordem, quando comecei com os vídeos, vi que poucas pessoas de fato eram super-heróis da vida real. Elas se interessavam pelo movimento, eu dava o treinamento, ensinava como elas deveriam agir, né, treinamento online, né, dando passo a passo como agir, porque muitos eram de outros estados. E aos poucos eu via que era só fogo de palha. Então eu resolvi fazer uma pesquisa com os verdadeiros super-heróis da vida real para saber o que de fato os tornaram heróis. Então eu fiz essa pesquisa e não vou revelar a fundo, né, sobre essa pesquisa, mas o que eu descobri é que é impossível se fabricar um herói. É impossível alguém se tornar um super-herói da vida real.
os super-heróis da vida real já nascem com esse propósito, com esse desejo de ajudar o próximo. É algo involuntário, é algo que você não consegue ficar parado mediante uma injustiça. Quando você vê alguém fora do padrão, né? Alguém sendo agredido, alguém sendo assaltado, alguém em estado precário, precisando de ajuda, um super-herói da vida real de verdade não consegue ficar parado. Ele tem que ajudar. Então existe essa vocação. Então, como eu disse, primeiro tem que ser um super-herói da vida real, para depois querer entrar no movimento. Então, se você é um super-herói da vida real, se você tem esse desejo de ajudar o próximo, o que você deve fazer é me procurar no Facebook, certo? Vou deixar o Facebook aí na tela, Herói Ordem, certo? Depois disso, a única coisa que nós pedimos é uma prova de suas ações. Como eu disse, existiam muitos fakes, muitos perfis fakes. E para poder quebrar, saber quem era quem, o que nós pedimos era uma prova. Então você faz um vídeo da sua ação, provando que você é um herói, provando que você está fazendo bem. E aí sim, nós passamos a te tratar de uma maneira mais informal, né, de uma maneira com treinamento, para que você não venha cometer o mesmo erro que nós, verdadeiros super-heróis da vida real, cometemos durante essa caminhada, certo? Bom, agora, a quinta pergunta que me foi enviado é a seguinte: como posso ajudar o movimento SHVR? Bom, a forma de ajudar o movimento SHVR é ajudar a divulgar o movimento, porque, como eu falei, existe poucos super-heróis da vida real por aí. E muitos desses super-heróis não sabem que são heróis de verdade. Eles sentem a vontade de ajudar, mas acham que ajudar o próximo é algo que está muito longe da capacidade deles. Eles acham que para poder ajudar de fato um morador de rua, tem que ter muito dinheiro, né, para poder levar alimentos todos os dias para eles. Na verdade, não precisa disso, né? E eles acham que para poder combater o crime é preciso ser especialista em várias artes marciais, é preciso ser faixa preta em karatê, kung fu e por aí vai, MMA. Na verdade, não precisa disso. Eles têm esses verdadeiros super-heróis da vida real, eles se sentem presos dentro de si porque têm a necessidade, têm a vontade de ajudar, mas acham que é impossível para eles. Então, o primeiro passo para alguém que não tem a vocação de ser um herói, querer ajudar o movimento, ajudando a divulgar o nosso trabalho, divulgar os nossos vídeos, divulgar que existem super-heróis da vida real no Brasil, porque existem alguns vídeos de super-heróis, mas a maioria dos canais do YouTube que falam dos super-heróis da vida real falam dos super-heróis de outros países, mas não nós estamos aqui, nós estamos na luta, né? Não desistimos, como alguns pensam. Então, o primeiro passo é divulgar o movimento, postar no Facebook, no Instagram, Twitter, né? Ajudando a espalhar o nosso trabalho. O primeiro passo é esse, certo? Fazendo apenas isso já ajuda em muito o movimento super-herói da vida real. Agora, a sexta pergunta que me foi feita é: quantos heróis existem? Bom, falando do movimento SHVR, né, como eu já expliquei, heróis são bilhões, né, bilhões de policiais, enfermeiros e militares e por aí vai, né? Agora, falando de quantos SHVR existem, bom, acredito eu que centenas, se não milhares de SHVRs por todo o mundo, né? Só em Nova York foi catalogado, se eu não me engano, no ano 2010, mais de 200 super-heróis da vida real. Então, se colocar em todo o mundo, posso falar que centenas ou até milhares de super-heróis espalhados por aí, né? Sem falar aqueles que agem sem usar um traje, sem usar uma máscara, né? Agem no anonimato, na noite, né? Fazendo justiça, certo? Agora, no Brasil, quantos super-heróis da vida real existem? Bom, acredito eu que menos de 10 super-heróis existem no Brasil, né? Porque a situação que nós estamos vivendo seria a chance perfeita para os novos super-heróis agirem, começarem a surgirem, e os verdadeiros super-heróis saírem do anonimato e partirem para a ação direta em ajuda ao próximo. Então acredito eu que hoje, na ativa, existam menos de 10 super-heróis da vida real em todo o Brasil. Agora a última pergunta que me foi feita é: qual foi o seu maior feito heróico?
Bom, o maior feito que eu já fiz, na verdade, eu ainda nem sonhava em me tornar o Warden, né? Era quando eu ainda estava no exército, certo? Para alguns já sabem, eu servi o exército durante 8 anos, saí como terceiro sargento, certo? Mas na época eu ainda era um soldado. Eu estava fazendo segurança em um condomínio militar e nesse condomínio militar eu estava fazendo uma ronda e em mim já surgia o desejo de ajudar as pessoas, né? Então, durante essa ronda, praticamente eu já estava ensaiando as rondas que eu faria no centro do Rio, né? Na Tijuca e em outras áreas aí. Então, nessa ronda que eu estava fazendo nesse condomínio militar, procurando alterações. Para quem não sabe, alteração é quando existe algo diferente de um serviço para o outro, ou quando algo muda dentro do seu serviço, certo? Então, estava procurando portões do condomínio que estavam abertos, que deveriam estar fechados, rasgo na cerca do condomínio, né? E procurei isso tudo e durante a noite, né, por volta de 6 horas, estava escurecendo, eu verifiquei que uma tampa de concreto de bueiro estava quebrada. E eu não me lembrava se eu tinha visto aquela tampa durante o dia quebrada ou se havia quebrado à noite. Então eu só vi de longe, não me aproximei muito e escrevi no bloco de anotações que estava quebrada para poder passar para o militar responsável do serviço. Pouco tempo depois, né, não sei, não me lembro agora, algumas horas depois, veio uma mãe até mim e me disse que o seu filho estava desaparecido fazia umas 3 horas dentro do condomínio. Ela disse que há 3 horas ele saiu para brincar, ele já deveria ter voltado e não voltou. Ela ligou para a casa dos amigos dele, falou com os pais, perguntando se ele estava lá e não estava. Então ela pediu nossa ajuda para encontrá-lo. Ela mostrou uma foto dele, né, e disse o nome dele, que eu não me recordo agora. E eu saí, avisei os outros militares e fomos procurar. Algo me dizia que eu deveria olhar naquele bueiro que eu havia visto quebrado, né? Então eu me aproximei do bueiro, tá? No local tinha pouca iluminação e joguei a lanterna dentro do bueiro. Quando eu joguei, eu vi o menino lá dentro, encostado no canto. Estava sentado e ele não estava chorando, estava quieto. O menino devia ter aproximadamente uns 8 anos de idade. Eu olhei para ele e perguntei: "O que você está fazendo aí, cara?" E ele não respondeu. Eu perguntei: "Você está bem?" E ele balançou a cabeça dizendo que sim. Eu desci até o bueiro, ele falou que estava com dor na perna. Eu examinei a perna dele e vi que não estava quebrada, estava apenas arranhada, né, por conta da queda. Ah, Pedi para ele se pendurar nas minhas costas, ele se pendurou e eu consegui tirar ele ali de dentro. Ele não estava conseguindo andar direito e eu levei ele até a mãe dele. A mãe dele chorou, ficou muito feliz com aquilo. E eu acho que naquele momento foi o meu maior feito. Eu vou explicar por quê. Naquele momento foi a primeira vez que eu salvei alguém de verdade, né? Que eu me dediquei, era o meu serviço como militar, sim, era. Mas naquele momento eu percebi que eu poderia fazer algo muito maior do que apenas servir o exército, certo? Porque ali eu estava protegendo militares e famílias de militares. Eu estava fazendo algo que eu tinha que fazer por obrigação, certo? Mas o que eu poderia fazer fora do serviço? O que eu poderia fazer na rua? Será que se dentro do condomínio militar eu pude salvar alguém, quantas pessoas eu não poderia salvar na rua de fato, né? Porque ali eu estava protegendo apenas famílias de militares, né? Eu estava fazendo apenas a segurança deles. Quantas pessoas estavam necessitadas, quantas pessoas estavam perdidas, crianças perdidas, pessoas feridas, quantas pessoas não poderia ajudar na rua, fora do meu horário de serviço. Então acho que ali foi o meu maior feito, porque foi quando surgiu o desejo de se tornar um super-herói de verdade. Quando eu percebi que eu poderia ser muito mais fazendo coisas simples, né? O que um cidadão comum poderia fazer. Então esse foi o meu maior feito como herói. Mas é claro que falando em herói e movimento SHVR, existe algo que foi fora do comum, vamos falar assim. Porque foi uma ação em conjunto, né, com os Espectros Patriotas. Foi a primeira ação que a gente fez, bem executada. Eu vou descrever para vocês, tem um vídeo no canal sobre essa ação, certo? O Duque, um Duque estava fazendo uma ronda, presenciou um assalto,
Ele correu atrás do para se livrar do flagrante, jogou o celular no meio da rua. O Duque não conseguiu pegar, mas conseguiu recuperar o celular. Porém, a vítima já tinha se evadido, já tinha saído do local. O Duque passou, viu que o celular estava bloqueado, mas através do número de telefone do chip, nós conseguimos localizar, através do nosso serviço de inteligência, com apenas um número de telefone, nós conseguimos localizar todas as redes sociais da vítima. Localizando, nós conseguimos marcar um encontro com ela em uma delegacia, e esse encontro foi marcado, por incrível que pareça, nós mandamos mensagem para a rede social dela, deixamos nosso contato, número de telefone, e fomos fazer uma ronda. Durante a ronda, no final da ronda, dando por encerrado já, a proprietária do celular enviou uma mensagem, na verdade ligou, não enviou a mensagem, na verdade ligou para a gente, dizendo que queria marcar um encontro com a gente, para poder fazer a devolução do aparelho. Nós marcamos uma delegacia e na delegacia nós devolvemos o aparelho para ela. Eu digo que foi a melhor ação que nós fizemos, porque foi uma ação em conjunto, todos trabalharam para achar a proprietária do celular, todos estavam juntos na hora da devolução do aparelho, e quando ela viu que nós realmente estávamos de boa ação, que nós queremos entregar o aparelho para ela, sem pedir nada em troca, sem pedir dinheiro nem nada, ela chorou de alívio, de felicidade. Porque, veja bem, um aparelho celular hoje em dia é um item essencial para nós. Muitos trabalham com celular, muitos têm fotos de família, foto pessoal, então basicamente a vida da pessoa está no celular. Então quando ela recebeu aquilo dali, ela chorou de alívio, de alegria, e o sentimento de dever cumprido que havia em nós, no Duque, no Ren, em mim, foi algo inexplicável. Eu lembro que no final do dia nós estávamos voltando para casa e eu falei com o Ren, eu falei o seguinte, Ren, ela ofereceu dinheiro pra gente. Que dinheiro poderia pagar essa sensação que nós temos agora? Não tem dinheiro no mundo, o que eu vou fazer com dinheiro se ela me desse dinheiro? Porque ela tinha uma condição boa, mas o que eu faria com o dinheiro dela? O dinheiro dela não paga essa sensação de dever cumprido e que nós temos. Nós não precisamos de dinheiro porque o que nós recebemos é muito mais valioso do que qualquer continha em dinheiro. Então tudo que nós fazemos não é por dinheiro, é apenas por essa sensação. É a sensação de fazer o certo e de ajudar o próximo. Bom, essas foram as perguntas feitas pelo meu companheiro aí do canal Dick, Doninho. Agradeço a ele pela atenção que ele tem feito, que ele tem tido pelo super-herói da vida real. Agradeço a ele por essa importância que ele tem dado. Ele já fez um vídeo anterior sobre o movimento, E é isso. Bom, na vida real a gente não tem superpoderes, mas a gente ainda tem o maior poder de todos, que é o poder de escolha. Apesar de tudo, ainda é você que escolhe se você vai ser um herói ou não. Bem, ajude a divulgar o movimento, como o Ordem já havia falado. Divulgue esse vídeo para os seus parentes, para todo mundo que você conhece, para que eles saibam do movimento. E bem, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar seu like. E bem, até o próximo vídeo e... Falou!